E agora eu chamo o Rafael Vasconcelos, que está lá no estúdio de rádio, que vai falar sobre essa questão do fechamento do comércio com alguns convidados, né, Rafael? Boa tarde para você. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos. A gente vai falar sobre esse assunto nesse dia histórico para a comunicação em Goiás, não apenas para a Agência Brasil Central, para a TV, para as rádios, mas é um formato de jornal diferente. Estamos muito felizes e temos o melhor time de analistas de Goiás que a gente vai apresentar a partir de agora. Lembrando que todo dia nós teremos analistas diferentes aqui, mas no estúdio, uma equipe fixa de grandes jornalistas, de grandes comunicadores. Jean Lopes, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Parabéns aí para a nossa estreia do Jornal Brasil Central. Boa tarde, Rafael Vasconcelos. Eu fico muito feliz em participar desse projeto tão inovador que vai fazer história na comunicação em Goiás. Eu não tenho a menor dúvida, Rafael. Muito bem. Conosco também, Reginaldo Júnior, que é o presidente da Agência Brasil Central. É um momento muito importante para a TV, para as rádios. Uma alegria muito grande dividir essa bancada com você, Júnior. Rafael, primeiro uma alegria muito grande fazer parte de um projeto tão inovador. A Agência Brasil Central, pela primeira vez na história, une as rádios e a TV em um projeto só. Então, o Jornal Brasil Central, para todos os telespectadores agora, devolvendo Goiás aos goianos, né, Rafael? Sim, sem dúvida. E a gente está tendo um problema de sinal, né, com o promotor de justiça Fernando Krebs e outros analistas que estarão conosco. Daqui a pouco a gente reestabelece o sinal. Mas agora, conosco, eu vou introduzir o primeiro assunto do programa, que evidentemente é esse lockdown, né? A situação caótica nos hospitais, situação realmente dramática. E a gente tem imagens aí dos bares, essas imagens foram feitas ontem no final da tarde, comecinho da noite. Parece que muita pouca gente respeitou aí o lockdown. Tem gente que não está preocupada de jeito nenhum, né, Jean Lopes? Com essa situação caótica que vive a saúde pública, eu não diria apenas de Goiânia, eu não diria apenas de Goiás, do Brasil, mas do mundo inteiro, todo mundo preocupado, todo mundo de joelhos diante dessa doença imprevisível, Jean. É verdade, Rafael. O problema é muito grave, o problema é sério, o problema não é localizado em apenas uma região do planeta, está esparramado por toda a Terra, por todos os países, por todos os continentes. E eu que, a princípio, sou radicalmente contra lockdown, porque eu acredito que seja um remédio muito amargo, um remédio que causa outras consequências, mas no momento, às vezes, a gente tem que parar para pensar que a população também não faz a parte dela. A gente tem dificuldade, às vezes, em defender bares, restaurantes e outros segmentos da sociedade, quando esses segmentos não fazem sua parte, né? Que é ter os cuidados necessários, não causar aglomerações, distanciamentos. E aí o que acontece? Sobrecarregam os leitos das UTIs nos mais diversos hospitais e clínicas da cidade e do estado. Governadores e prefeitos são obrigados, então, a tomar essas medidas amargas, drásticas, no momento necessárias. Júnior, na sua opinião, essas medidas são necessárias? Como que você vê essa situação dos bares aí de Goiânia ontem, muitos deles lotados? Jean e Rafael, o que a gente vê nessas imagens aí é um total desrespeito à vida do ser humano. Chegar ao ponto de dar um lockdown é porque os hospitais, os leitos de Covid estão lotados. O governo de Goiás, ao contrário do que se propagou neste final de semana, foi uma fake news espalhada por algumas pessoas irresponsáveis, alguns empresários que não são a maioria, que lutam e que trabalham sério, mas algumas pessoas espalharam um fake news falando que o governo de Goiás tinha reduzido o número de leitos. Goiás tem 840 leitos hoje disponíveis. Em Goiás, 840 leitos disponíveis e não fechou nenhum, inclusive tem aumentado. O governador esse final de semana esteve até em Uruaçu,
onde vai inaugurar mais 60 leitos, né, Jean? Você estava falando sobre isso também. 60 leitos em Iruaçu, 60 leitos de UTI, né, que é a carência maior que essa doença Covid impõe, porque precisa entubar as pessoas em situações mais graves, e o governador inaugurou 60 novos leitos que vai colaborar muito para salvar pessoas. É a medida mais amarga, né, Jean? Uma medida extremamente amarga de fechar o comércio. É um prejuízo financeiro que as pessoas têm, mas, infelizmente, os bons acabam pagando pelos maus, porque você vê nessas imagens, se a produção puder até colocar essas imagens novamente, essas imagens são gravíssimas. Tem até mais imagens do que essa que a produção colocou. Eu sugiro e peço ao pessoal da edição que aumente o número de imagens, porque foram feitas mais imagens. A gente recebeu essas imagens aí, uma maior quantidade de imagens. E não só pessoas em bares. Nós temos pessoas em praças não usando máscaras. Nós aqui no estúdio estamos respeitando o distanciamento, até porque todas as emissoras de televisão e rádio, os apresentadores não estão usando máscara. Então nós estamos usando, tendo distanciamento, eu, o Rafael e o próprio Jean. Mas o importante, o mais grave, é que a população não se conscientiza. A gente, todo mundo tem o direito de se manifestar. Olha isso aí, Jean. Olha que loucura. Olha essa imagem, Rafael. Ô, Júnior. Imagem de ontem à noite, inclusive. Ontem, 6 horas da tarde. O que nós estamos passando nesse momento, com o agravamento da situação, é decorrência do carnaval, onde as pessoas não respeitaram que não haveriam festividades, desfiles, festividades, e houve nos mais diversos lugares. Pirinópolis, por exemplo, uma cidade que eu sou apaixonado, adoro aquela cidade, estava abarrotada durante o carnaval. A contaminação aconteceu sobretudo nesse período, e agora vem a consequência. O governador Ronaldo Caiado falou sobre isso. Falou que nós estamos pagando a conta do carnaval, e eu concordo com ele. Jean, você lembra que no Instagram estava aquela movimentação, Rafael também, não sei se você lembra disso, todo mundo falava assim, só eu fiquei em Goiânia, tá todo mundo na praia, né? Também existe um reflexo dos últimos 15 dias de janeiro. Tem muita gente que está na UTI há muito tempo, né, Rafael? Com você. Sem dúvida, conosco o promotor de justiça Fernando Krebs. Tudo bem, doutor Fernando? Seja muito bem-vindo ao Jornal Brasil Central. Boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes do Complexo Brasil Central. É um prazer, uma satisfação. Muito bem, está sem áudio, a gente está restabelecendo o sinal, né? A internet é um problema generalizado em Goiânia, todas as operadoras. Daqui a pouquinho a gente reestabelece o sinal com o promotor de justiça Fernando Krebs. Nós temos também na linha o responsável pelas fiscalizações em Goiânia, né? Dos bares, do comércio. Conosco, o Fernando. O Fernando está conosco na linha aí, tá tudo certo, produção? Para a gente colocar, para a gente bater um papo com ele a respeito disso, a respeito desse assunto. Se puder colocá-lo na tela, né? A gente agradece aí para a gente prestar esse serviço à comunidade. Afinal de contas, a fiscalização é fundamental. Não adianta apenas nós termos um lockdown sem a conscientização das pessoas e a fiscalização por parte da Prefeitura de Goiânia, no caso da capital, a fiscalização em Aparecida de Goiânia e também de outras cidades da região metropolitana de Goiânia. Rafael, ontem a gente esteve aqui na Agência Brasil Central, eu e você. A gente fez uma reunião entre as diretorias, gerências e coordenações para como que a gente vai tomar as medidas, né, com esse lockdown sem prejudicar a produção do material jornalístico, que é essencial. O jornalismo é essencial para né, nesse momento. Afinal, o mundo está acabando, a gente precisa de estar informando o que está acontecendo para as pessoas. Sem e dúvida. a gente viu ontem nas ruas em Goiânia, você viu algum carro de fiscalização da prefeitura? Não vi. Vamos chamar agora o promotor de justiça Fernando Krebs, vamos ver se a gente consegue reestabelecer o sinal com ele. Doutor Fernando Krebs, eu acho que agora vai dar certo. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Jornal Brasil Central. Tá com problema ainda? Estamos reestabelecendo o sinal. Estreia isso, né, Rafael? Estreia isso, né? Televisão ao vivo é assim mesmo, né? A gente está ajustando, pela primeira vez a gente faz um jornal, né, em sintonia. Fernando já tá ok?
Fernando já toquei, Rafael. Fernando, responsável pela fiscalização da Prefeitura de Goiânia. Tudo bem, Fernando? Seja muito bem-vindo ao Jornal Brasil Central. Boa tarde a todos, telespectadores do Jornal Brasil Central. O Fernando está sem áudio, Rafael. Vamos retomar aqui. Até o pessoal da parte técnica se organizar para que a gente possa levar qualidade ao telespectador. A parte técnica que trabalhou firme, duro esses dias todos, hoje a gente está apanhando um pouquinho, mas nós vamos voltar. Claro, Né? dia de estreia, um dia histórico para o Jornal Brasil Central. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar a bola para a Michele, ela vai falar dos destaques aí do próximo bloco, a gente vai chamar um intervalo e daqui a pouco a gente volta com muitas novidades aqui no nosso Jornal Brasil Central. Tá certo, Rafael. Eu aproveito para colocar aqui a participação de telespectador. Olha só. A pessoa... Gente, se identifique quando mandar para a gente. Eu perguntei o que você está achando do lockdown. Você concorda ou não concorda? Colocaram da seguinte forma, ó, várias lojas estão abertas aqui no setor Novo Horizonte, na Avenida César Lattes, e os coletivos vão continuar lotados? Aqui na Avenida, os ônibus já vêm lotados lá do Terminal Garavelo. Acorda a Prefeitura de Goiânia. Ah, ele assinou aqui, Antônio, obrigado pela sua participação, Antônio. Tem mais uma participação, ó. O único problema é que a população que não obedece, se o pessoal não se aglomerasse, evitasse festas clandestinas, a gente não precisaria passar pelo lockdown. Essa pessoa não se identificou. Tem mais uma participação aqui. Ó, meu nome é Adailson, eu não concordo com o lockdown. O povo tem que ir trabalhar e o governo e o prefeito têm que pôr mais ônibus com menos passageiros e colocar os passageiros sentados. Tá aí a opinião dos nossos telespectadores, você pode continuar participando.